Valeu, galera, seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez. Já é sábado, 29 de outubro, às vezes eu perco as datas, mas hoje é 29 de outubro, porque eu sei que amanhã é o dia da eleição, que é domingo, da votação, aliás. Estou continuando um vídeo que eu parei ontem, foi postado ontem, que vocês assistiram. Aliás, o vídeo ainda não foi postado, mas se você está assistindo esse, é porque ele, no dia de ontem, você já assistiu o outro, ou pode voltar atrás e assistir. Todos esses vídeos de ventilador de parede estão na playlist ventiladores de parede. Acho que deve ter uns 50 vídeos mais ou menos sobre todo tipo de ventilador de parede, consertos, instalação, tudo que você precisa saber sobre ventiladores de parede. Não de rebobinamento, pelo fato de que eu não rebobino motores. Hoje nós vamos fazer o seguinte: ontem vocês assistiram um vídeo em que eu mostrei que esse motor aqui está queimado. Está queimado? Aí o pessoal sempre pergunta, uma dúvida que o pessoal sempre tem é se pode pegar a bobina. Isso aqui é um Age Twist. Aqui é um Age Twist, tá dando para vocês verem aí. Isso aqui é de um Age Twist. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se pode colocar a bobina de um ventilador de outra marca no ventilador. Por exemplo, isso aqui é um Age Twist. Eu posso colocar um de um Tron. Eu posso colocar um de qualquer outra marca de ventilador. Gente, os ventiladores de parede, a maioria deles, os estatores, que é a bobina, o nome certo é estator, eles dão certo. Às vezes você tem que fazer alguma adaptação, mas dão certo. Em meus vídeos vocês já viram eu colocar estator de motor de tanquinho em ventilador. Vocês já viram colocar estator de motor de tanquinho em ventilador Domina. Tirei a bobina queimada do ventilador Domina e peguei um motor de tanquinho, tirei só o estator e coloquei no ventilador lá, usando as mesmas peças do mesmo jeito, troquei somente os parafusos. É claro que aquilo ali foi somente para mostrar uma experiência, mas eu fiz isso. Aí nós vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui um motor de um ventilador Tron. Isso aqui é um Age Twist. Eu tenho aqui um motor Tron. Isso aqui é de um ventilador Tron. Deixa eu mostrar um outro aqui, que é um ventilador Domina. Aqui é um ventilador Domina, vamos colocar aqui. Daqui a pouco eu vou baixar a câmera para vocês verem. Quando eu digo praticamente todos, é porque nem todo ventilador de parede é igual. Isso aqui, por exemplo, é de um vento sol, mas olha o motor que ele tem. Ou seja, o vento sol já não dá para você tirar essa bobina aqui e colocar num ventilador desse tipo aqui. É importante nós notarmos que há alguma diferença entre esses dois aqui, por exemplo. Alguma diferença aqui na carcaça. Aqui, se nós formos observar o Domina já é mais parecido. Esse aqui é um Age Twist, esse aqui é um Domina. Ele já é um pouco mais parecido, mas tem também algumas diferenças. Então o importante, antes de nós iniciarmos uma troca, pegar um outro ventilador, é a gente observar alguns parâmetros. Por exemplo, deixa eu tirar essa parte traseira aqui fora. Pronto, aqui saiu com tudo, mas para facilitar eu posso até tirar deixa fora. O Domina tem até isso aqui é igual. Pronto, eu vou pegar isso aqui, ó. E vou tirar uma medida aqui, ó. Aqui de ponta a ponta. Nem sempre dá para tirar de ponta a ponta, porque quando na bobina, por exemplo, não tem como você medir daqui de cima. Você pode medir, mas Isso aqui eu vou pegar do 10 aqui, que é para nós não termos aquele problema lá do começo da trena. 10 centímetros e 16 milímetros. Ou 116 milímetros, né? De centro a centro do furo. 116 milímetros. Então, eu sei que é 116 milímetros de ponta a ponta. E desse lado aqui, para eu não ter que desmontar isso aqui, coisa, eu posso medir daqui, ó. 8 centímetros e 3 milímetros. Aqui de centro a centro. 83 milímetros. Aí eu venho nesse aqui que ainda está montado. Como não vai dar para eu medir aqui de ponta a ponta aqui, até que dá. Mas aí eu posso medir aqui, ó. 8 e 3. Aqui eu tenho a mesma medida aqui, ó. A maioria dos ventiladores que tem esse formato aqui de bobina, eles têm esse mesmo padrão. No Domina, se eu pegar o Domina, eu for medir aqui 8,3, vai dar uma medida menor, mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. Ó, aqui de centro a centro aqui, tá dando 7,8 aproximadamente. 7,8 ou 78 milímetros. Só que quando você vai colocar ele,
você pode colocar o parafuso por fora. Tá vendo aqui o parafuso que aparece aqui? Enquanto os outros são um furo aqui, conforme você tá vendo aqui, ó. Aqui no Domina aqui, ele tem um furo, mas só que esse furo sai para fora e tem uma barrigazinha aqui, ó. Que quando você coloca esse estator aqui, ó, nesse lugar aqui, os parafusos eles passam aqui por fora aqui, ó. Se você girar ele, ó, os parafusos vão passar certinho por essa ranhura aqui, ó. Se ao invés de você colocar esse lado aqui, ó, você colocar esse lado aqui para o lado dos parafusos, ele vai passar certinho por aqui. Isso aí eu já fiz bastante. Aliás, no meu canal tem vídeo eu pegando esse estator aqui e colocando no outro ventilador de outro modelo. Mas nós não vamos desmontar isso aqui. Nós vamos... uma outra coisa importante quando nós vamos fazer essas mudanças é porque muitas vezes você tem um ventilador desse modelo aqui, que é de 150 watts, você está colocando um de 250 watts, porque esses ventiladores aqui, com esse mesmo modelo aqui, eles variam de 150 a 250 watts. Esse pacote aqui, ó, muitas vezes, ele é mais grosso, como é o caso desse aqui, ó. Esse aqui do Domina aqui, ó. O pacote dele tem 23 milímetros. E esse pacote aqui está nos dando 16 milímetros. Ou seja, quando eu for colocar, o estator vai ser esse aqui, ó. Isso aqui vai andar 7 milímetros para frente, ó. Isso aqui vai andar 7 milímetros para frente, por quê? Porque o estator ele vai andar. Aí nós temos que ver se a hélice não vai ficar pegando na grade traseira do aparelho, né? Quer dizer, para ele andar isso aqui tudo para frente, eu vou ter que botar um separadorzinho aqui para sustentar o eixo, para ele não sair de dentro do coisa, né? Pronto, só isso aqui que tem que fazer, caso vá colocar um estator, seja do Domina, nesse aqui, se eu fosse colocar esse, ou se eu fosse colocar um do mesmo modelo, mas que tivesse uma potência maior. Então o pacote ia ser mais largo e eu ia ter que fazer com que o meu eixo andasse um pouco. Uma outra coisa importante que muitas vezes quando você vai trocar, você tem que trocar a bobina, mas você vai ter que ficar com o mesmo eixo, pelo fato de que o eixo que vai pegar a hélice e também isso aqui. Então você não pode trocar o eixo. Mas em alguns casos, o rotor, ele não casa com o da bobina que você vai colocar. Muitas vezes ele fica apertado demais, fica carcassiano, ou então fica folgado. Aí você vai ter que arrancar o rotor correspondente àquela bobina e colocar no eixo que é do ventilador original que vai trabalhar. Como esse aqui é 13 milímetros, e todos os rotores também são 13 milímetros, mesmo esse aqui é 8 milímetros aqui, a ponta aqui, mas aqui é 13. Então o rotor desse aqui vai dar certo nesse eixo aqui. E esse eixo aqui é 13 milímetros também. Então nós vamos fazer essa mudança aqui, porque esse ventilador, aliás, o ventilador é esse aqui, ó. E o Domina aqui nós vamos encostar ele, porque nós não vamos fazer a mudança com ele, porque senão o vídeo fica muito comprido. Aqui foi somente uma dica que você pode fazer, mas você tem algumas coisas que você tem que estudar um pouco antes, viu? Então é o seguinte, nós vamos tirar esse aqui, que é de um Tron, e vamos colocar nesse ventilador aqui, montar ele e colocá-lo para funcionar. Ele aqui, ó. Como eu falei, esse motor aqui ele vai ser rebobinado, ele não vai ficar com essa bobina aqui não. Mas é somente para que vocês vejam que dá pra gente fazer. Esse aqui é um motor aqui que já levou chuva. E pode ver até que engordou aqui a bobina aqui, ó. Mas ele tá funcionando bem e não tá aquecendo, viu? Eu poderia pegar um dos meus ventiladores, tirar a bobina e colocar aí, mas todos são iguais. Tanto faz eu pegar essa bobina aqui para mostrar para vocês, como eu pegar um dos meus ventiladores que estão inteiros e funcionando bem e colocar aí. Esse aqui está com problema de rolamento, como eu falei, ele pegou chuva, esse motor aqui lá na sucata onde ele estava, e ele está com um problema no rolamento. Mesmo assim ele está funcionando bem porque ele era bom quando foi tirado da parede. Ele aqui está bom aqui, bobina não esquenta. Eu tenho um óleozinho aqui que era para destravar porque ele estava totalmente travado. Pronto, então vamos desmontar isso aqui e vamos colocar ele para cá. Que é para a gente ver esse ventilador aqui rodando. O bicho levou chuva até o rolamento, colou aqui, ó. Bom, então nós já tiramos aqui a parte da frente, o mancal dianteiro. E agora vamos ver se aqui vai sair aqui porque aqui como está enferrujado o bichão aqui, ó. Tirar tudo por aqui que é pra gente levar tudo completo. Aliás, o capacitor não vai passar por aqui, né? Tirar o nosso capacitor por aqui, tirar a linha. Pronto.
Então chegou o momento, vamos retirar a nossa bobina aqui do seu local original. Pronto, isso aqui é o mancal dianteiro do Tron. E esse aqui o mancal dianteiro do nosso... Qual é que é a bobina velha que nós estamos tirando? Notem que os rolamentos aqui são diferentes. Ó. Esse aqui pega um tipo de rolamento, esse aqui pega outro tipo. Se nós formos pegar o rotor aqui, nós já vamos ver por aqui. Ó. Tá aqui os rotores aqui, os dois pegam rolamentos diferentes. Viu? Mas o rolamento que a gente não vai mexer com ele. Então vamos simplesmente pegar a nossa bobina, colocar aqui. Ó. Em alguns casos a gente tem que fazer alguma coisa para ajustar. Às vezes tem uma, como vocês viram, isso aqui tem umas entradazinha por aqui, que aquilo ali tem para entrar nesse aqui, mas para esse aqui não tem. Mas aqui não vai ter, nós não vamos ter nenhum problema com isso aí não. Vamos colocar aqui o rotor original do ventilador. Como eu falei, se o rotor ficar muito folgado aqui, ó, muito longe, aí ele vai perder potência. Muitas vezes ele fica muito apertado, aí vai se fazer o quê? Vai se tirar esse rotor velho daqui, ó, vai ter que tirar esse rotor aqui para colocar no lugar desse aqui, ó. Mas se esse aqui der certinho, pronto. Sorte nossa e bola para frente. Vai certinho. Me parece que essa bobina aqui é um pouco mais larga do que essa. Ela é um pouquinho mais larga. Essa bobina aqui, que eu estou batendo com o dedo de cima, ela é um pouco mais larga do que essa aqui, ó. A gente vai ver aqui no lugar aqui onde está amassado aqui, ó. Por isso ele está um pouquinho mais para dentro lá. Aí seria o caso da gente puxar o rolamento um pouco mais para frente. Mas nós não vamos fazer isso porque isso aqui é apenas uma experiência. Mancar o traseiro. O carro aqui, pelo jeito que ele está com um problema, ele está saindo muito fácil. O rolamento daqui e o rolamento aqui está muito folgado. Está muito folgado. Isso aí pode causar um problema, porque eu não vi esse bicho aqui funcionando. Pronto, aí agora nós vamos colocar o nosso... Me parece que não ficou folga não, viu? Vamos colocar aqui os parafusos. Bom, capacitor branco e amarelo, viu? Vamos ver se pega fogo? Bora. Aquele outro pegou fogo, viu? Na hora que eu fui testar a bobina, viu? Esse aparelho. O rolamento aqui, como eu mostrei, o rolamento dele está folgado e já tá se mostrando. Não vou fechar direitinho não, porque daqui a pouco eu já vou abrir ele para devolver lá para outra oficina, fazer o rebobinamento. Estou fazendo aqui somente para fazer o videozinho para vocês. Tá bom, deixa quieto aqui. Vamos ver? Diga, bora. Originalmente esse ventilador aqui ele não desenvolve muita velocidade, viu? Ele é lento mesmo, mas ele solta bastante vento. A aerodinâmica da pá dele é bastante boa, mas eu ainda acho que ele esteja um pouco lento. Afinal de contas nós colocamos uma bobina que eu nem sequer sei como é que ela está, né? Pronto, mas o nosso objetivo aqui
é mostrar que tem como você colocar uma bobina de... Que tem como sim você colocar uma bobina de outro aparelho, de marca diferente, no aparelho que você está com ele por aí. Esse aqui é o Age Twist. Se você gostou, deixa seu likezinho, se inscreva no nosso canal e tchau!